Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BateScript. E na aula de hoje eu vou ensinar como a gente pode criar uma função que determine se uma frase é composta por maiúscula, é composta por minúscula ou composta por uma mistura de ambas. Então já vamos começar aqui abrindo o Notepad++. E é muito importante que a gente dê bastante enfoque a esse tema de lógica de programação, porque, bom, lógica de programação é a coisa mais importante que tem na programação. Por isso a gente está criando bastante funções aqui. Mas além disso, também tem que a gente vai usar essas funções para criar programas e scripts no futuro. Então, vamos começar. Bora começar colocando aqui primeiro de tudo, colocar salvar no desktop. Salvar no desktop como maiúscula ou minúscula. Salvar aqui no desktop. Pronto, vamos começar. Vamos começar colocando um arroba echo-off. E a gente vai precisar de três variáveis. Uma variável para definir quando é maiúscula, uma variável para definir quando é minúscula e uma variável para receber o argumento de fora. Set maiúscula vai ser igual a zero. Set minúsculo vai ser igual a zero. Set arg de argumento vai ser igual a todos os argumentos passados por linha de comando. A gente vai precisar de três rótulos. Um rótulo início, rótulo inicial, né? O rótulo saltos e o rótulo fim. No rótulo início, a gente vai colocar a parte mais complicada, a parte mais lógica do programa. Aqui, primeiro, a gente vai definir se a variável arg ela possui algum valor ou não. Caso não possua, ele já pula para o final do código. Ou então, caso ele possua valores, mas ele chega ao finalzinho, tipo, tipo, se ele está aqui, ele já verificou essa letra, essa e essa, ele vai chegar no final da linha, né? E o final da linha não tem nada, como vocês podem ver aqui, não tem o que fazer mais. Então, se não tem nada aqui, automaticamente a variável não vai existir, porque uma variável sem valor, no BAT, ela não existe. Tanto que você colocar só um set nome igual, a variável já não existe. Eu estou deletando ela. Se você colocar o valor dela aqui como nada, então ela vai ser deletada da memória, ok? Então essa aqui é a lógica. Se não estiver definido arg, então util fim, assim pulando para esse rótulo final. Agora vamos para o seguinte, vamos mostrar na tela essa variável arg, mas eu quero apenas o primeiro valor de arg, ou seja, a partir da posição 0 eu quero que mostre um caractere, beleza? Normal, até que está tudo bem. Mas isso aqui já não é bastante. Eu vou precisar usar um pip para redirecionar a saída desse comando para um comando chamado findstr. Ele é tipo uma versão aprimorada do find. No caso aqui é o findstr. No findstr a gente vai usar o parâmetro /r. No parâmetro /r a gente vai ter que adicionar alguns valores. E que valores são esses? Vamos clicar aqui no Caps Lock para ativar a maiúscula e vamos colocar o alfabeto inteiro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pronto. E lembrando que o find str e também o find são case sensitive. O que é isso? Case sensitive significa que aquilo ao que nós nos referimos, ele faz diferenciação entre maiúscula e minúscula. Então, para ele, isso é diferente disso. Entenderam? Esse i aqui vai ser diferente do i maiúsculo. Tanto quanto o a minúsculo vai ser diferente do a maiúsculo. Entenderam? Ele vai fazer essa diferenciação. Porque o BAT por si, ele não é case sensitive, mas alguns parâmetros são, algumas funções, né, alguns comandos. E o findstr e o find são. Então, por que eu coloquei isso aqui? Pelo seguinte motivo. Ele vai testar, vamos colocar aqui para vocês verem,
eco curso find barra r abc. Ele vai fazer a seguinte operação aqui. Ele vai verificar palavra, quer dizer, cada letra dentro disso aqui tudo. Se a letra que está aqui foi encontrada no meio dessa frase, não importa o tamanho da frase, ele vai determinar que foi encontrado. Então, o error level será 0. Por quê? Porque pelo menos uma letra foi encontrada. Mas o A não existe aqui. Ok. Agora eu vou testar o B. Ele vai fazer isso do começo ao fim. A, B, C, até o Z. Vai testar letra por letra para ver se ela existe aqui dentro. E B? Existe aqui? Não. Mas, e C? Existe aqui dentro? Sim, existe. Então vamos testar? Opa. Find str. Até aqui o erro. Existe aqui dentro o C? Existe. Aqui está o C. Mas se eu vir aqui em error level, ele vai falar bem assim que ele não encontrou nada. Ou seja, error level foi 1. Mas por que isso? Já falei. O find str ele é case sensitive. Então ele vai diferenciação entre minúscula e maiúscula. Entendeu? Agora vamos continuar aqui. Então, é assim que funciona o find str com o parâmetro barra r. Ele vai pegar letra por letra e vai verificar se tem aqui dentro. E caso encontre pelo menos uma letra aqui dentro, ele vai determinar o error level como 0, indicando que ele sim encontrou pelo menos uma das letras que está nessa lista aqui dentro do nosso argumento. Ok, agora que a gente já colocou isso aqui, ele vai verificar se aqui, e lembrando, aqui ele está pegando um caractere por vez. Ele vai verificar se existe a ocorrência de um desses caracteres aqui maiúsculos aqui nessa string, que no caso se composta por um caractere só. Caso, por exemplo, aqui tenha A, não existe aqui. Então ele vai determinar o error level como sendo 1, que ele não encontrou o A maiúsculo ali dentro, apenas o A minúsculo. Então, desse modo, não vai ter nenhum caractere maiúsculo ali dentro. Caso, por exemplo, tenha o J maiúsculo, ele vai encontrar. Assim, ele vai definir a variável maiúsculo como sendo 1. Ou seja, ele encontrou pelo menos um caractere maiúsculo ali naquela string. Beleza? Então vamos continuar aqui. Aí lembrando, quando ele encontra a ocorrência, ele, por exemplo, isso aqui, ó, ele mostra na tela. Tá vendo? E a gente não quer que mostre nada. Então vamos enviar essa saída aqui, vamos redirecionar ela para nulo utilizando o operador de redirecionamento maior. Vou colocar aqui para nulo. Agora que a gente já fez isso aqui, já é meio caminho andado. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um if para fazer um tratamento com o error level. Porque se error level é 0, ele encontrou. Se error level for 1, ele não encontrou. Então, se error level for igual a 0, ou seja, que ele encontrou uma maiúscula ali no meio, se for 0 é porque ele encontrou alguma letra maiúscula aqui. Se error level for igual a 0, então set maiúscula como sendo 1. Do contrário, set minúscula como sendo 1. Se ele não encontrou nenhuma maiúscula aqui, então só pode ser minúscula. Ou então é algum caractere especial. Porque caractere especial não tem como colocar em maiúsculo. Então, feito isso aqui, a parte mais complicada do código a gente já deixou prontinho. Beleza? Agora vamos para o salto. Essa label, né, esse rótulo aqui de saltos, a gente vai usar ela para fazer os saltos pela string. Por exemplo, vamos supor que eu passe o argumento bate. Se eu passei o argumento bate, eu quero que ele verifique isso, depois essa letra, depois essa, depois essa e depois essa. E para cada letra, ele vai executar isso aqui tudo de novo. Beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai colocar, vai definir, né, a variável arg como sendo arg1. Por que eu coloquei aqui a extração? Eu usei aqui a extração dessa variável pelo seguinte motivo. Porque eu quero sempre jogar fora
a primeira letra. Porque se eu tenho aqui script e eu já verifiquei S, eu não quero mais S, então vou deletar S para o primeiro caractere que ele pegar aqui for uma letra que eu não verifiquei ainda. Então ele vai verificar C. Depois de verificar C, eu quero que ele remova o C. E aqui ele vai remover, tá vendo? O valor de arg vai ser arg-1. Ou seja, aqui ele vai mostrar apenas, por exemplo, repeat. E o valor de arg vai ser repeat. Quando chegar aqui, vai ter repeat. Porém, eu só quero o primeiro caractere. Então ele vai pegar R. Depois que ele já usou o R, eu quero que delete o R. Deu para entender mais ou menos? Enfim, a gente vai usar esse rótulo de saltos para ficar fazendo a rotação, para administrar, né, a rotação, esse loop, e verificar caractere por caractere, independente do tamanho da string do argumento, né, que eu repasse através de linha de comando, beleza? Então aqui a gente vai sempre removendo o primeiro caractere, e por fim a gente dá um goto início, beleza? Então aqui já a maior parte do código está pronta, a maior parte da função. Por fim, a gente chega agora ao rótulo fim, e no rótulo fim a gente vai determinar que tipo de valor tem naquele string, beleza? Se ele é um valor minúsculo, maiúsculo ou uma mistura de minúsculo e maiúsculo. A gente vai usar isso, a gente vai fazer isso através do if. Se maiúsculo, primeiro eu vou escrever aqui, depois eu explico o que eu estou fazendo. Vamos lá. Se maiúsculo for igual a 1, ou seja, indicando que aqui ele encontrou uma maiúscula, porque se aqui definiu erro level como 0, e aqui erro level foi igual a 0, então é porque encontrou uma maiúscula aqui dentro. Então ele vai definir a variável maiúscula como sendo 1. Então, se maiúscula foi igual a 1 e minúscula foi igual a 0, é porque a gente tem aqui um valor, uma string maiúscula. Ou seria maiúsculo? Vou colocar maiúsculo. Mas se não encontrar nenhuma variável maiúscula aqui dentro dessa função, mas encontrar pelo menos um caractere em minúsculo, desse modo aqui, então vai ser minúsculo. Mas e se por um acaso ele encontrar tanto maiúsculos quanto minúsculos? Eu vou colocar então, encontrar maiúsculo, encontrar minúsculo, é uma mistura. Está misturado. Por fim, a gente vai colocar a saída na tela. Desse modo, a gente vai colocar aqui então res de resultado. Essa aqui é a variável. A gente vai definir o valor através dessas verificações aqui, as comparações. Beleza? Agora vamos salvar no desktop. Eu vou abrir aqui o prompt. Vou para o desktop. E vamos testar. Primeiro, vamos testar o meu nome em minúsculo. Só tem um probleminha, né? Que vocês com certeza viram. Eu não coloquei o comando set para definir as variáveis. Vamos testar de novo? Brian está todo em minúsculo. E se eu colocasse todo em maiúsculo? Brian, maiúsculo. Mas se eu colocasse ele do jeito que eu acredito ser mais correto. Primeira letra em maiúsculo, porque é substantivo, ou melhor, nome próprio, né? A gente coloca a primeira letra em maiúscula e depois uma sequência de letras minúsculas. Então ele vai estar misturado. Se eu coloco tudo minúsculo, minúsculo. Tudo maiúsculo, maiúsculo. Uma mistura entre maiúsculo e minúsculos, aí vai sair como misturado. Beleza? Aqui eu acredito que eu tenho explicado certinho como funciona esse procedimento aqui, do começo ao fim. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode comentar nos comentários e pode pôr nos comentários que não vou ter problema nenhum em responder você. Principalmente se o seu nome for Russell Crowe, beleza? E a dica do dia é o seguinte, eu tenho aqui, quer ver? No meu menu de contexto, eu tenho aqui a opção novo
E em novo, eu tenho uma opção que imagino que em quase todos os seus computadores, seus sistemas, né, não vai ter essa opção aqui, ó, de criar um novo arquivo BAT. Como é que eu fiz para colocar isso aqui? Utilizando esse scriptzinho aqui, que na verdade não é um script, né, é só uma chave de registro. Vou mostrar para vocês. Essa chave de registro aqui, ela vai criar algumas chaves e vai adicionar alguns dados a essas chaves. E assim, editando o registro, porque quem não sabe, registro é uma das coisas mais poderosas do Windows. Editando o registro, ele vai adicionar automaticamente essa opção aqui de criar arquivo em lotes do Windows. Beleza? Esse arquivo aqui ele vai estar disponível para download na descrição do vídeo. Lembre-se, sempre dê pelo menos uma olhada rápida no vídeo, beleza? Então, até a próxima aula e valeu!